Olá, seja bem-vindo ao canal Sobre a Palavra. Hoje estaremos falando sobre um assunto bem interessante, o qual nos últimos dias a mídia está falando bastante, que é sobre a guerra em Israel. Vamos estar analisando sobre o prisma, sobre segundo a palavra de Deus, sobre a visão bíblica. Então, onde começou esse conflito segundo a Bíblia, vamos estar analisando que esse contexto ele começou lá da época de Abraão, com Abraão. Então, de uma forma simples, podemos dizer que esse conflito, no caso, ele começou a partir de algumas escolhas de Abraão, que não estavam essas escolhas conforme Deus tinha planejado, mas Deus permitiu essas escolhas e no final direcionou conforme o seu plano divino. Então, embora Deus traçou um caminho que seria melhor, mais benéfico para Abraão, Abraão teve umas escolhas equivocadas, mesmo sendo o pai da fé, ele teve algumas escolhas equivocadas e acabou respondendo por essas escolhas. E alguma das coisas que até hoje está é esse conflito ali em Israel, entre palestinos, entre árabes e judeus, tá? Mesmo assim, Deus cumpriu o seu propósito. O plano divino de Deus, ele não sai dos trilhos, vamos dizer assim. E das nossas escolhas nós temos as consequências, Nós temos as consequências que, como eu falei, esse conflito que nós vemos até hoje. Vamos estar analisando dois pontos principais. Então temos dois pontos a analisar. Pelo ângulo na questão de herança, e pela a questão religiosa. A questão de herança que nós vamos estar buscando dentro da palavra de Deus e apresentando para vocês, as escolhas de Abraão, o qual refletem até hoje nesse conflito. E a questão religiosa, que é algo, eu não digo mais recente, mas uma das religiões é um pouco mais recente, que nós temos duas, judaísmo e o islamismo. O judaísmo é o mais antigo, o qual vem também a raiz do cristianismo. Então, ali em Jerusalém nós temos três religiões importantes, que Jerusalém é uma cidade importante para cada uma delas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O cristianismo não estaremos focando exatamente hoje, porque não é o nosso foco, o assunto, mas o judaísmo é com os judeus, que seguem essa religião do judaísmo, e tem os árabes que seguem o islamismo, que é uma religião um pouco mais recente, não tão nova, mais recente que o judaísmo. E Jerusalém é um marco histórico para cada uma dessas religiões. Então nós temos a questão religiosa também, espiritual, o qual eles disputam ali a Terra Santa, a Terra Sagrada. E na questão de herança, essa disputa da terra também, mas por questões geográficas, tem a ver com a questão espiritual. Mais especificamente com a questão espiritual e geográfica também. Nós vamos focar na questão geográfica, para quem ficou essa herança, que é o que eles disputam até hoje e tem esse conflito. Vamos estar analisando alguns contextos bíblicos daqui a pouquinho dentro desse tema. O fato é que tanto judeus quanto palestinos árabes têm a mesma raiz em Abraão, como eu falei, Então Abraão é o pai dos árabes e é o pai dos judeus, saíram da mesma raiz. Vou apresentar para vocês, então, esta é a genealogia de Abraão. Muitas das vezes, algumas pessoas não conhecem todos os filhos de Abraão. Mas Luciano, como assim todos os filhos? Que Abraão não teve somente Isaac, que é o mais comentado, que é o filho da promessa, o qual Deus fixou com Abraão. Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu um herdeiro para ele, qual seria conforme as estrelas do céu, conforme a areia do mar, da praia. Então nós vamos estar analisando aí que a descendência de Abraão, ela seria grande. Deus prometeu quando Abraão tinha 75 anos e veio se cumprir quando ele tinha 100.
Nesse meio tempo nós vamos ver que ele teve Ismael, mediante, vamos dizer assim, titubeando na sua fé, embora Abraão seja o pai da fé, mas à espera de 25 anos, de 75 até 100, Abraão nesse meio tempo aí deu uma fraquejada e acabou tendo Ismael. Nós vamos estar analisando ali com Agar, a serva de Sara. E Ismael, quando Isaac nasceu, Ismael ele tinha aproximadamente entre 12 e 13 anos. Então vamos dizer que na metade do caminho, Abraão ele fraquejou um pouquinho ali. Aí nós vamos ver as consequências disso hoje. Então com Sara, está em Gênesis capítulo 21, do verso 1 ao 3, ele teve Isaque, o filho de Abraão, que é o filho da promessa. Com Agar, a serva de Sara, em Gênesis capítulo 16, é interessante vocês lerem todo o capítulo, que vai estar contando essa história, a disputa entre Sara e Agar, que teve um desentendimento ali, e o anjo aparece, fala sobre a descendência de Ismael para Agar, então é bem interessante vocês estarem depois lendo também. Então, com Agar, ele teve Ismael. E depois, com a morte de Sara, depois da morte de Sara, ele teve com Quetura, uma terceira, vamos dizer assim, não digo esposa, porque Agar não foi esposa, né? Ela foi dada para gerar um filho para Abraão, mas Quetura foi depois esposa de Abraão quando Sara faleceu. Está em Gênesis capítulo 25, do verso 1 ao 2. E aí nós temos os filhos, que foi Zinrã, Joksã, Medã, Midian. Olha que interessante, estão conhecendo alguns nomes aí. Esse último aí, Midian, a terra de Midian, onde Moisés, depois fugido para o deserto, quando ele saiu, matou o egípcio e fugiu do Egito após 40 anos que ele esteve ali no Egito. Com 40 anos aproximadamente, ele fugiu para o deserto de Midian. E Jetro, né, abrindo um parênteses aí, o sogro de Moisés, ele era descendente dos midianitas ali de Midian. A esposa de Moisés era midianita. Então vocês já analisaram esse ponto interessante? Raramente o povo de Israel ele tem envolvimento com outros povos, porque Deus disse para que não se envolvesse com outros povos. Israel era para ser um modelo para as nações, separado para ser um modelo, para trazer salvação para as nações, mas não foi bem assim que aconteceu mediante o povo de Israel, várias falhas que tiveram também vitórias, mas várias falhas que tiveram, acabou não cumprindo exatamente esse propósito. E aí hoje nós estamos aqui, a igreja, na época da graça, cumprindo, né, esse parênteses que teve aí, na época da graça, vamos dizer assim, quando estivermos falando sobre escatologia, nós vamos ver que nós estamos nesse parêntese da última semana de anos lá de Daniel, mas não vamos entrar em questão agora, que não é o assunto, mas só para comentar com vocês. Então, a época da graça agora é o que a igreja está no mundo todo salvando as almas, divulgando o reino de Cristo, né, o reino de Deus. Então era para Israel fazer isso, mas Israel mudou o foco. Mas voltando aqui, Israel, ele raramente teve envolvimento com outras, misturou com outras raças. É raro, alguns casos específicos, igual eu falei de Moisés, que a esposa dele e Jetro, o sogro dele, eram midianitas. Raabe também, ela está na genealogia de Jesus, entre outros que nós poderíamos estar falando aí, mas só para não estender. Então Midian, ele foi um filho de Quetura. Depois Isbaque e Suá. São 6 filhos. Então Abraão, ele teve Isaque com Sara, Ismael com Agar e esses 6 filhos de Quetura. Então vejam bem, a promessa de Deus, como eu falei que os planos de Deus tinha traçado de uma forma e Abraão meio que, vamos dizer assim, pisou na bola nessa questão,
ele teve mais filhos, e aí essa herança ficou sendo disputada. Embora Deus, né, falou, Cristo apareceu, né, para Abraão ali, antes de ter com Ló, os dois anjos. Ali nós temos uma forma que Cristo apareceu em forma corpórea. Depois é outra questão também que nós possamos estar falando em outros contextos. Todas as vezes que está o anjo do Senhor, né, ou um anjo recebe adoração no Velho Testamento, porque anjo não recebe adoração. Nós vemos em Apocalipse, quando João foi se prostrar, o anjo falou: não, sou conservo teu. Mas no Velho Testamento, quando que anjos, alguns momentos, estão recebendo adoração, e Abraão conversou como se fosse com Deus, para um que apareceu entre aqueles 3 visitantes, antes do contexto ali de Sodoma e Gomorra, de Ló ser tirado de lá e tudo mais, e a destruição de Sodoma e Gomorra. Ali era o próprio Cristo. Mas voltando novamente aqui nos nossos estudos, focando sobre a guerra em Israel, né, quando surgiu esse conflito. Então nós vemos que teve, fora Isaac, que foi o filho da promessa, e Deus prometeu para Abraão que através da descendência de Isaac ele seria uma grande nação, e veria o Messias, e toda a história se desenrolaria através da descendência de Isaac. Ele teve também Ismael e os outros filhos com Quetura. Então, Ismael de Agar e os outros filhos aí, os outros 6 com Quetura. E houve essa disputa. Vamos seguir os nossos slides aqui, agora adentrando dentro da Bíblia. Vamos analisar à luz da Bíblia. Vou pegar alguns contextos e vou estar explicando para vocês. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 2a, diz assim: então o Senhor disse a Abrão, ainda Deus não tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, que Abrão significa pai de um povo, e Abraão, pai de muitas nações, de muitos povos, tá? Então, disse Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Então aqui foi a chamada de Abraão, na ocasião ali ainda Abrão, a chamada de Deus para que através da descendência dele ia fazer um grande povo. Seguindo aqui, próximo contexto, nós vamos estar analisando Gênesis capítulo 3, do verso 14 ao 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra, no caso toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Então aí já em Canaã, Deus pede para que Abrão ele olhe para os 4 cantos, né, e veja toda essa terra que Deus daria. Porque diz ali no versículo, depois que Ló separou-se dele? Porque quando Deus chamou lá em Ur, que foi a terra de Abraão, ele sai com Ló, seu pai, Sara e alguns servos, e para em Harã. Só que esse não era chamado, Deus chamou ele, não o pai dele, não o sobrinho dele, né? Chamou especificamente Abraão. Aí Abraão sai. Quando chega em Harã, possivelmente historiadores dizem que Terá ou estava muito velho ou faleceu. Abraão, Deus novamente fala com Abraão e pede para que ele siga, né, o chamado que Deus tinha falado. Então, na verdade, nós vamos ver aí a palavra de Deus que tem 2 vezes que Deus falou. Lá em Ur e depois em Harã, novamente Deus fala com Abraão. Aí ele sai com Ló, continua com Ló. Aí quando os pastores de Ló, os pastores de Abraão, eles estavam com bastante rebanhos e Deus abençoou por intermédio de Abraão, Ló também, e ele cresceu e ficou rico também, tanto Abraão quanto Ló, por intermédio de Abraão. Então, nesse caso, os pastores não tinham muito pasto, mas a terra estava ficando, não comportando os bens, né, que seriam os animais deles, no mesmo local. Então, eles estavam brigando, os pastores. Aí Abraão se separou de Ló. Então, após separar de Ló, foi quando Deus chama Abraão e confirma
e pede para ele olhar dos 4 cantos e dizer a ele que toda a terra daria a ele a sua descendência para sempre. Seguindo mais um ponto, vamos estar analisando os contextos e clareando mais a mente. Agora, Gênesis 15, do verso 2 ao 4. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possua Eliezer de Damasco? Em algumas versões fala Eliezer o Damasceno. A versão, como eu sempre comento, eu procuro seguir uma só, para ficar fácil o entendimento. Eu utilizo a nova versão internacional, a NVI. Tá? Se tiver uma outra versão, uma outra citação, vou estar sempre comentando. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, seu herdeiro não será Eliezer, o seu servo. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então Deus confirmando com Abraão que através da sua descendência, ele achou que Eliezer, que era o servo de confiança de Abraão, que seria o seu descendente. Vamos entender o seguinte: em Ur dos Caldeus, Caldeus é como está na Bíblia, mas os caldeus vieram depois, tá? Mas Ur, na época de Abraão, não era Ur ainda dos caldeus, tá? Só fazendo um parênteses. A nossa Bíblia diz por questões de citação e localização geográfica. Quando escreveram Ur, que fala Ur dos Caldeus, o dos Caldeus foi acrescentado para identificar a localização, para confirmar, tá? Como nós falamos hoje em dia sobre alguns conceitos mais recentes, nós usamos a mesma técnica, tá? Só não vou entrar em questão agora para nós não aprofundarmos nisso. Voltando ao nosso assunto, então nós vemos que Deus, ele diz que através de um herdeiro, gerado por Abraão mesmo, viria a sua descendência. Então, voltando à questão, Ur, eles tinham alguns costumes que para eles era comum. Para nós hoje é um absurdo, muitas das vezes, algumas coisas. Mas nós temos que ver no contexto histórico, cultural da época. Então, em Ur, quando não se tinha um filho, ele poderia deixar para um servo leal dele a sua herança, ou também quando a esposa, por isso que Sara deu Agar para ter um filho através de Agar, é algo estranho para nós hoje, mas era da cultura da época, do costume fazerem isso para gerar um filho em nome da esposa que não poderia gerar. Então por isso que Agar, então legalmente, juridicamente, vamos dizer, tinha um respaldo para fazer isso. Mas a lei de Deus e a promessa de Deus era maior do que essa questão legal da época. Então Abraão, o que deveria fazer? Esperar, tá? Esperar em Deus. Embora seja o pai da fé que Deus imputou como justiça, e a fé de Abraão era grande, mas ele titubeou em alguns momentos. Então aí vamos seguir, próximo texto para nós estarmos analisando. A história começa a se complicar a partir deste ponto, que eu já dei alguns spoilers aí a respeito da serva, desse contexto cultural histórico da época que era legal, juridicamente era possível fazer dessa forma, mas Deus, a promessa de Deus era maior. Então nós vamos ver aí em Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao 2, diz assim: ora, Sarai, que ainda não tinha mudado o nome também, para Sara. Então, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu, vejam bem isso, nós vamos voltar nesse ponto, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Vendo aquilo que eu falei, o contexto cultural, histórico da época, a cultura da época era essa. Aí no restante aí do versículo, Abrão atendeu a proposta de Sarai. Aí tem um fato interessante, a qual tem um vídeo já que eu falo sobre Adão e Eva, que legalmente Deus
falou para Adão não comer do fruto explicou toda a questão do fruto, que podia comer, o que não podia e tal, e ele, responsável, teria que passar essa informação para Eva. Deus não chegou e falou de novo. Tem um vídeo falando sobre isso. E aí nós vemos o mesmo fato aqui. Então, por que Sara, no caso aqui, no contexto, Sarai diz: já que o Senhor me impediu de ter filhos? Ela achava que Deus tinha impedido ela de ter filhos. Só que era algo natural dela que ela não podia ter. E depois Deus abençoou que ela teve Isaac. Mas ela acha que Deus impediu. Então ela tem há um problema de comunicação aí. Por qual motivo? Abraão recebeu de Deus a promessa. Deus não ficou falando para Abraão, depois chamou Sara e conversou também. Abraão era o patriarca, o responsável da família. Então ele que tinha que comunicar essas informações para Sara. Tudo que Deus passava para ele tinha que comunicar a Sara, ter essa comunicação. Então a comunicação já estava falha, porque ela achava que o Senhor tinha impedido ela de ter filhos. E depois Abraão, mesmo tendo a informação, a promessa que Deus ia trazer um filho através dele com Sara, e eles iam gerar um filho, e através desse filho que geraria uma grande nação, em vez de ele bater o pé, vamos dizer assim, explicar de uma forma clara ou ter uma comunicação melhor, diz aí, Abraão atendeu a proposta de Sarai, porque o contexto legal da época, culturalmente, permitia. Então aí foi uma grande falha de Abraão. Vamos seguir a próxima questão aí, o próximo próximo texto bíblico. O anjo do Senhor aparece a Agar e fala sobre a sua descendência. Então, aí eu já estou pulando algumas etapas. Então, foi dado Agar para Abraão, aí ela ficou grávida e tal, teve um atrito, como eu já comentei um pouquinho mais no começo do vídeo, teve um atrito entre ela e Sara, sua senhora, e tal, porque ela ficava daí, como tinha ficado grávida de Abraão, ela ficava meio que desdenhando a Sara, e aí teve um atrito entre as duas. E esse contexto é interessante, nós estamos vendo que o anjo que aparece, o anjo do Senhor, ele fala da descendência também. Embora Abraão não esperou e teve um filho com Agar, Deus ainda faz dele também um grande povo. Então, em Gênesis capítulo 16, do verso 10 ao 12, diz assim: disse mais o anjo que apareceu para Agar: multiplicarei tanto, então multiplicarei bastante os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Esse ponto é interessante. Ele será como jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, estão vendo algo semelhante com o que está acontecendo hoje? As descendências aí, uma em atrito, em conflito com a outra, mas aí o próprio anjo do Senhor que aparece para ela diz, na parte grifada ali no final: sua mão, a de Ismael, será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Não terá momentos de hostilidade, viverá. Então aí inconstância, vai ter conflito, tem uma falsa paz, vamos dizer, um acordo, outro conflito, então vai estar sempre em hostilidade. Vamos ver o próximo texto. Deus muda o nome de Abrão para Abraão e confirma a sua aliança. Está em Gênesis capítulo 17, verso 3 ao 8. Então essa mudança de Abrão para Abraão, como eu falei, Abrão significa pai de um povo. E Abraão, pai de muitos povos, de muitas nações, Abraão, então vamos seguir aí o texto, a partir do verso 3 ao 8, que eu já coloquei aí na projeção. Abrão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão,
Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. Então vamos guardar bem essa questão, aliança eterna, tá? Nós vamos estar comentando disso daí. Então, como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua. Então não é algo que vai ser tirado, propriedade perpétua, sempre será dessa descendência. A você, né, darei propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. Então o interessante, voltando um pouquinho ali, depois quando fala que farei nações e você procederão reis, nós estamos vendo aqui nessa parte aqui, diz ali, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. Então Deus estabeleceu essa aliança eterna. Aqui uma confirmação da aliança com Deus, da descendência de Abraão, que seria uma descendência grande, e Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Esse contexto é importante para nós estarmos desenvolvendo o assunto. Mais um texto da palavra de Deus. Deus diz a Abraão Deus diz a Abraão quem será a descendência da aliança eterna. Lembra que eu falei para vocês focarem bem nessa questão da aliança eterna? Então Deus diz a Abraão quem será a descendência da aliança eterna. Essa descendência tinha vários ali, tinha Ismael, tinha os filhos de Quetura, tinha Isaac. Então Deus tinha que especificar quem seria essa aliança eterna, quem seria o filho da promessa especificamente para Abraão. Embora, né, os outros teriam também algumas regalias, vamos dizer assim, algumas bênçãos de Deus, mas não seria o povo escolhido da promessa, o povo que herdaria a terra, tá? Então Deus corrigindo alguns percalços aí da vida de Abraão. Então Gênesis capítulo 17, verso 18 até o 21, a parte A do 21. Diz assim, e Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac. Então Abraão pede ainda que seja Ismael, porque Ismael foi o primogênito, mas não o da promessa, né? Não que Sara, que viria através de Sara. Da mesma forma, quando nós vemos depois do filho de Isaac, nasce aí Jacó e Esaú. Então Esaú mais velho, só que a promessa era voltada para Jacó, embora ele quis usar de artimanhas ali para estar, através de engano, atingindo o seu objetivo, em vez de esperar em Deus também, né? Foi através não do primogênito, mas do segundo filho. Aqui Deus foca que não é através de Ismael, embora Abraão pediu que Deus que fosse. Então, voltando aqui, seguindo aqui, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac. Com ele, com Isaac, estabelecerei minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Então aqui está específico, dizendo que a aliança eterna espiritual, através de que viria o Messias, e a terra prometida, ela foi prometida para a descendência de Isaac. Aqui está bem específico. E no caso de Ismael, aí Deus falando, levarei em conta os seus pedidos, né? Também o abençoarei, eu falei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo, o qual descende, o povo árabe descende de Ismael. Mas a minha aliança eterna, aí Deus foca novamente, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará. Então aqui está bem específico. Voltando na questão, ali entre os filhos de Quetura e Ismael, filho de Agar, Deus deu uma ênfase maior entre esses dois, os filhos de Quetura e Ismael, filho de Agar, deu vamos dizer assim, uma porção maior para Ismael. Nós vamos ver lá mais à frente que
como eu falei, os judeus não misturavam muito, seguindo o que Deus falou para não misturar com os povos, né? Eles seguiram a regra, né, com exceção, como eu falei, de Moisés, como eu comentei no início aí. Mas os outros povos e a descendência de Ismael não, houve uma miscigenação e houve uma junção com os filhos também de Quetura. Então, a partir dali, quando fala-se do povo árabe, eles vieram dessa raiz específica de Ismael, que na Bíblia fala os ismaelitas, e houve uma miscigenação entre alguns dos filhos, né, com os povos aí que descenderam depois dos filhos de Quetura. E nós vamos ver, como eu falei de Esaú e Jacó, Esaú, para fazer assim um pouco de birra para o seu pai, né, para Isaac, agora já falando um pouco mais à frente aí na história, Esaú ele casa-se com uma das filhas de Ismael, né, mistura também. A descendência de Esaú, que é chamado na Bíblia de Edom, que significa vermelho, são os edomitas. Os edomitas são a descendência de Esaú, que também teve um atrito com a descendência de Jacó e o povo escolhido. Jacó, qual Deus mudou o nome para Israel, e através dos filhos de Israel, as 12 tribos, né, de Israel, que os 12 filhos dele que começaram as 12 tribos de Israel, certo? Por que nós chamamos judeus hoje? Porque depois, falando rapidamente para nós sairmos do assunto, lá na frente, depois do reinado de Davi, o seu filho Salomão, e o filho de Salomão, houve uma ruptura entre os povos aí, entre as tribos de Israel. Então Israel tinha 12 tribos, 10 ficou chamado como Israel, e Judá ficou junto com Benjamim, a tribo de Benjamim. Aí quando foi levado cativo, o povo de Israel, essas 10 tribos do norte, né, ela foi levado cativo, ficou somente Judá. Então, meio que, vamos dizer assim, de certa forma ficou perdida a essas outras tribos. Por isso que nós chamamos como judeus hoje, porque descendem e vem essa etimologia da palavra aí de Judá, né, da tribo do Judá, que foi a última que Nabucodonosor, a Babilônia, veio e levou cativo depois e ficaram fora das suas terras. Mas voltando, só para vocês se enterarem do contexto, mas voltando para o nosso assunto aqui, então Deus diz a Abraão quem será a descendência da aliança eterna. Nós vemos especificamente aí que é a descendência de Isaac. Vamos continuar aqui os nossos estudos. Abraão se separa dos filhos que não são da aliança eterna. Agora Abraão tentando fazer, dar um jeitinho, né? Como sempre, o ser humano quer dar um jeitinho depois, mesmo Deus tendo falado que teria que seguir da forma específica, que Deus traçou os planos, mas o homem dá uma titubeada, né? Dá uma fraquejada, e aí depois tenta ajustar as coisas. Então Abraão se separa dos filhos que não são da aliança eterna. Então, dos filhos, ele vai pegar Ismael e Agar e dispensar eles, para eles irem embora primeiro. Depois, dos filhos de Quetura acontece a mesma coisa, em vida mesmo, Abraão já dispensa eles para longe, como se isso, né, que fosse o longe o suficiente, que eles não vieram entrar em atrito depois, que voltando é o conflito que nós vemos hoje. Então, primeiro texto, Gênesis 21, do verso 12 ao 13. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, que foi quando ele dispensou, né, despediu e pediu para que fosse embora Agar e Ismael. Seguindo, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Então vamos ver aqui algo interessante. Então Abraão pisou na bola e tal, e aí não esperou Isaque chegar, aí teve Ismael e tudo mais, seguindo o contexto legal e cultural da época. Aí Deus diz, será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Ok, Abraão?
mas também do filho da escrava, do filho da Agar, farei um povo. Afinal, tipo assim, como Deus falou, bom, já que você, né, não cumpriu o que eu falei, mas eu vou estabelecer aí também algo específico, vou abençoar também a descendência de Ismael. Então diz, afinal, ele é seu descendente. Então, como quem diz, né, Deus estava falando, bom, não era para fazer da forma, mas já que você fez, então vou agora ajustar aí as linhas tortas que estão aí. Segundo o texto, nós vamos ver Gênesis capítulo 25, do verso 5 ao 6, que diz sobre os filhos de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. Aí está bem específico. Tudo o que tinha e a promessa era para Isaac. Mas para os filhos de suas concubinas deu presentes. E ainda em vida, Abraão em vida ainda, enviou-os, né, esses seus filhos, enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Aí Abraão tentando dar um jeitinho, né? Então nós vemos aí a separação no texto de cima, capítulo 21, a separação de Abraão entre ele e seu filho Ismael, e depois Gênesis 25, a separação de Abraão e seus filhos que vieram por intermédio de Quetura. Tá? Agora nós vamos para a nossa conclusão. Deus tirou Abraão de Ur, sua terra natal, e lhe enviou para uma terra a qual lhe mostraria. E esta mesma terra lhe daria por herança a Abraão e a seus descendentes. Através de Abraão, Deus formaria um povo escolhido e separado para o seu divino propósito. Mas embora a fé de Abraão seja um exemplo para nós, e o temos como pai da fé, a palavra de Deus não se omite em nos mostrar as falhas dele. Então a palavra de Deus não se omite em mostrar as falhas dos nossos heróis da fé, dos nossos pais da fé aí, né, na palavra de Deus, falando sobre Davi, homem segundo o coração de Deus, mas pisou na bola, na questão familiar teve bastante atrito, e tudo que aconteceu depois reverteu, né, e as consequências vieram para Davi. Da mesma forma nós estamos vendo Abraão. Nós temos, segundo a palavra de Deus, tudo o que ocorreu, tanto para o lado positivo quanto não. Seguindo, o plano original de Deus para Abraão não envolvia uma briga familiar que se arrastaria por séculos, que é o que nós estamos vendo até hoje, mas pelas escolhas equivocadas de Abraão, trouxe consequências que vemos até hoje nos nossos dias. Abraão não espera o tempo de Deus para cumprir o propósito para a sua descendência, mas decide dar uma mãozinha ouvindo Sara e tendo um filho com Agar, sua serva. Após a morte de Sara, ainda arruma outros filhos com Quetura, sem pensar que isto futuramente traria disputa entre seus descendentes. E numa forma de tentar arrumar a casa, os envia para longe de Isaac, como se isso fosse resolver os conflitos. Então nós vemos que Abraão tenta de uma forma aí ajeitar, né? Mesmo tendo acontecido com Ismael, aí ele teve mais filhos, não imaginando que isso poderia gerar um conflito logo ali na frente, né? E muito bem à frente, que nós vemos até os nossos dias de hoje. Então o conflito entre Israel, a raiz, a origem, tirando a questão religiosa, como eu falei, que tem também um atrito entre o judaísmo e o islamismo, tá? Mas tirando a questão religiosa, porque Jerusalém é um marco assim importante para ambas as religiões, inclusive o cristianismo também, mas nós vemos na questão territorial, a herança específica ficou sendo disputada, está sendo disputada até hoje entre os seus descendentes. Especificamente, embora houve a miscigenação, né, a mistura entre os filhos de Ismael com a descendência de Ismael com a descendência dos filhos de Quetura, mas nós vemos que há essa disputa entre árabes e judeus na Terra Santa, certo? Pessoal, agradeço mais uma vez por estarem acompanhando os nossos vídeos. Dê o like, compartilhem, curtam, se inscrevam, tá? Para que nós podemos ter mais força, mais ânimo aí para estar cada vez mais postando mais conteúdos para vocês, ok? Agradeço e encontro vocês até o nosso próximo vídeo.